Bom, como nós sabemos, nós tivemos esse desfile ontem. Nos 45 do segundo tempo, a Janja declarou que não participaria do desfile para que a escola não fosse perseguida. Eu acredito que, com certeza, alguém do jurídico do PT ali falou: olha, não suba no palco, mas isso ficou relevante, porque no final o Lula entrou na passarela, então teria feito pouca diferença do ponto de vista é, do possível crime eleitoral, não é? Ali de Lula e Janja, já que o Lula entrou na passarela. Nós temos uma repercussão internacional, a Associated Press fez uma matéria sobre isso, eles conversaram, inclusive, com o João Santana. Lembram do João Santana? Esse aí é um que também podia murchar pneu do carro. O João Santana, que trabalhou na campanha do Lula em 2006, disse que, do ponto de vista eleitoral, não faz nenhum sentido, que foi um erro. Ele não fala com essas palavras, mas que não trará votos, pelo contrário, fará com que Lula perca votos entre os eleitores evangélicos. E a matéria também traz a questão do possível crime eleitoral ali, né? Como já falei em outras ocasiões hoje de manhã, toda a minha solidariedade à família Bolsonaro e também aos evangélicos, em específico nesse caso, que foram achincalhados aí e foram alvo de chacota por parte da escola de samba. Nós temos muitos evangélicos que acompanham aqui o nosso canal, então nós agradecemos a sua audiência e demonstramos nossa solidariedade, e também a família do presidente Bolsonaro como um todo, que foi alvo aí dessa chacota, que vai completamente fora de qualquer discurso eleitoral, político. Você pode ter suas divergências, mas quando você chega no ponto que nós chegamos ontem, a coisa extrapola. Nós temos algumas imagens. O Torre, coitado, ele trabalhou bastante hoje de manhã, preparou um roteirinho, mas eu tô sem o roteiro aqui, Torre. Então eu vou pedir para você colocar as imagens, não os prints, mas as imagens, os vídeos, alguma coisa que a gente separou aqui, e também depois a gente tem um print que o Torre separou do momento da letra, né, que fala da anistia, mas que aqui também eu quero falar um pouco sobre isso, mas primeiro vamos às imagens. Acho que temos mais um, não é, Torre? São dois os vídeos que nós separamos. Esse é sem áudio, né? Essas imagens retratam os evangélicos dentro de uma lata de conservas, pelo que eu entendi. Gente, vocês podem imaginar se eu assistisse desfile, né? Lógico que não. Apesar do fuso horário, eu ia estar dormindo aqui, mas mesmo que fosse num horário que eu pudesse assistir, eu jamais assistiria. Eu já não assisto carnaval, você imagina se assistir um negócio desse. E essas imagens nós estamos trazendo por dever jornalístico, né? E então, já que nós tivemos essas imagens, pode colocar o print também ali da parte da letra da música que fala da anistia. É engraçado que o portal France 24, sim, um portal estrangeiro, France 24, no início do mês já havia alertado para essa questão dessa parte dessa letra do samba enredo sobre a anistia, né? Então tá aí, eu não estou conseguindo ler, mas tá aí na imagem para os senhores. E também quer saber de uma, mesmo se eu conseguisse ler, acho que eu não ia ler, viu? Eu quero aqui trazer um destaque importante. O primeiro deles é o seguinte: vamos partir do princípio que a escola quisesse homenagear Lula e sem promover algo político. Partindo desse princípio, que não foi o caso, tá? Mas vamos partir desse princípio. O que tem a ver a anistia com uma homenagem ao Lula? Essa parte da anistia não poderia estar no samba enredo. Se a ideia era homenagear Lula, deixa a anistia. E outra coisa, se a ideia era homenagear o Lula, por que colocar ali um palhaço representando o Bozo, que seria uma referência ao Bolsonaro? Onde que está a homenagem para o Lula nisso? Colocar o Temer também. Aí, essa aqui eu quero ver. Foram mexer num vespeiro que não precisava. Colocar o Temer como usurpador também. Quer dizer, fizeram uma salada ali, colocaram tudo que fosse possível
de propaganda anti-PT dentro desse desfile. E tem uma coisa que ninguém está falando, mas que eu quero ressaltar aqui. Se não me engano, daqui a uns 3 dias tem o desfile das campeãs, né? Se não me engano, as 3 primeiras colocadas, o campeão e vice, vão desfilar novamente. E aí, vamos supor sim, eu não me surpreender, assim, pessoal, eu não sou juiz de carnaval. Se eu tivesse que ser juiz, eu passaria para outro, porque eu não tenho a menor ideia como é que julga um negócio desse. Eu não sei como é que funciona, eu sei que tem lá 10, 10, nota 10, é isso que e só. Mas vamos supor que essa escola chegue, então, aí entre as primeiras e tenha que fazer o desfile das campeãs. Eles vão repetir o desfile? Vai ser nesse mesmo tom? Vai ser com essas mesmas alegorias? Vai ser com essa mesma provocação? Quer dizer, teremos a reincidência do crime? É algo que a gente precisa também levar em consideração. Repito, eu não tenho a menor noção se essa escola tem chance de ganhar ou não, tá? Eu não estou entrando neste mérito da questão, mas também tem esse ponto que precisa ser levantado. Eu sei que tem uma ala do Partido dos Trabalhadores que está realmente, genuinamente preocupado com isso, e que por eles a escola não teria sido patrocinada, teria recebido esse incentivo cultural, digamos assim, para fazer esse desfile. A escola teria sido aconselhada a não homenagear Lula, homenagear outra coisa, mas não Lula. Tá? Existe essa preocupação genuína dentro do Partido dos Trabalhadores. O torrão da massa, por isso que eu lancei o torrismo cultural, o torrismo e o torresmo cultural. O Torre conseguiu as imagens do aspas crime eleitoral do Lula dentro da Sapucaí. Bora lá, Torre. Eu que tô ali, ó. Quer ver? O presidente Lula tá na Marquês de Sapucaí acompanhando o desfile da Acadêmicos de Niterói. Tem que tirar o áudio, Torre, senão pode dar problema. Mas problema que vai dar comigo com a justiça eleitoral. Até apareceu o Lula bem rapidinho ali. Ele podia ter me colocado mais, para não dar problema, me tiraram. Bom, eu vou muito no comentário aqui da Neiva, que diz aqui, cuspindo na cara do povo de bem. Ô Neiva, eu acordei bem cedo hoje. Tô acordado desde umas 4 da manhã do horário britânico aqui. Fui dormir cedo, ontem acordei cedo. O que eu mais tenho visto nas redes sociais é o seguinte: olha, o Lula fez isso para ficar inelegível e de consequência, se pintar ali como um perseguido político, então porque vai ficar inelegível, etc. Eu não estou endossando essa teoria. Eu, Ivan Kleber, posso estar enganado, mas eu não vou nessa teoria. Eu acredito que, pelo contrário, olha, podemos fazer o que quiser, podemos zombar de vocês, podemos fazer chacota que não vai acontecer nada. O Torre, por sua vez, falando com ele agora cedo, me trouxe uma teoria, algo mais que eu vou ter que rever a minha teoria. Que o Lula é tão ególatra que talvez ele, sabendo que vai perder as eleições, tenha provocado essa falta justamente para sair, aí coloca um outro poste ali que perde as eleições e ele vai dizer, não, mas eu continuo invicto. Apesar que invicto ele não tá, porque ele perdeu para o Fernando Henrique e para o Collor. Mas ele pode dizer, não fui eu que perdi a eleição. É bem a cara do Lula de fazer isso. Porque um erro jurídico realmente que não foi. Né? Erro jurídico não foi, e o Torre trouxe esse ponto interessante que eu vou refletir sobre. O Torre também nos traz aqui um print que foi publicado por uma associação de advogados, se não me engano, que diz o seguinte: meteram na cara dura o Estado a serviço da propaganda em pleno carnaval. Palhaço preso com tornozeleira para linchar adversário. Carro com slogan e dialeto de militância. Evangélico, entre aspas, tratado como gente enlatada. Isso não é crítica artística. É máquina pública fazendo campanha. Cara, cheiro e gosto de crime eleitoral. Mas relaxa, quando é contra a direita, vira cultura. Tá aí essa manifestação bastante importante que nós separamos aqui para nossa audiência,